Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos ao canal Graça para os Eleitos. Meu nome é Jean Barros, estou aqui para trazer mais uma mensagem do Evangelho da Graça. E nós temos um tema para essa mensagem: o Satanás das religiões é uma fraude. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou repetir mais uma vez em alto e em bom som para que você assimile bem. O Satanás das religiões é uma fraude. Por muito tempo se criou a imagem de um ser das trevas que ele atormenta as pessoas, principalmente os que morrem na perdição, que é assim que a religião ensina. Morrem na perdição e esse Satanás fica atormentando as pessoas eternamente. É isso que ensina as religiões. E isso vem de muito tempo. E eu mesmo acreditei nessa fraude durante o tempo em que eu era um religioso. Mas a partir do século XI, esse Satanás tomou um modelo diferente, porque ele foi sendo moldado. Cada vez mais pintava ele de uma maneira diferente. E hoje, esse tal de Satanás é conhecido pela figura de um ser humano, um rosto feio de chifre, todo vermelho de rabo, as unhas grandes, e com um tridente que, segundo a religião, diz que é para atormentar os perdidos. Mas de onde eles tiraram isso? Daqui, da palavra. De que maneira? De uma falsa interpretação de texto. Porque é da Bíblia que sai as falsas religiões, as seitas, esses diabos, sai tudo da Bíblia. Começam a ler a Bíblia e faz uma falsa interpretação e aí vai se criando uma narrativa falsa de várias coisas. Mas nós estamos aqui para desfazer tudo isso com a verdade do Evangelho da Graça. Eu hoje estou usando óculos, porque a idade vai avançando e as deficiências desse corpo vai acompanhando. Então hoje eu estou gravando esse vídeo de óculos. Mas estou na graça de Deus, O apóstolo Paulo recebeu de Cristo, disse: a minha graça te basta, ele disse para Cristo. Para mim também é o suficiente. Pela graça a gente vai avançando, vai rompendo as barreiras pela fé. E como eu falei, eles tiraram esses falsos ensinamentos da Bíblia, com as errôneas interpretações. Existe 2 textos aqui da Bíblia onde foi usado para sustentar essa fraude desse Satanás. É Isaías, é o livro do profeta Isaías, capítulo 14, e o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Então eles se baseiam nesses 2 livros para sustentar essa fraude desse Satanás, Diz que era um anjo que fez uma rebelião no céu e tal. Tudo isso sem Deus saber. Segundo a religião, E quando Deus despertou,
Já estava aquela divisão no céu e Deus expulsou e jogou um bocado aqui na terra e tal. E as pessoas vivem assombradas com esse falso ensinamento. Mas graças a Deus, né, que através do Evangelho da Graça, essas mentiras vão sendo desfeitas. Talvez você diga, mas irmão, na Bíblia fala sobre Satanás. Realmente, fala. Mas não esse criado pelas religiões. Porque a palavra Satanás, ela vem do hebraico, né, que significa opositor, adversário, acusador. Satanás é uma ideia contrária, né? E com a continuação da mensagem você vai entender tudo isso. A tua mente vai ser iluminada e esse medo desse Satanás, dessa fraude, vai sair da tua vida, assim como saiu da minha. Passei um tempo enganado, mas graças a Deus tudo foi revelado. Nós vamos fazer uma leitura onde eles costumam usar para sustentar essa fraude, né? Se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Isaías, capítulo 14. Então, nós vamos ler um texto aqui de Isaías, do profeta Isaías, né? Isaías 14. Nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler o texto todo, porque o texto é longo, mas se você tiver despertar interesse em você, depois com calma você pode pegar a sua Bíblia em casa e ir lendo. E o Espírito Santo, ele vai iluminando a mente, é ele que nos ensina, não é homem, é o Espírito Santo, é o Deus Espírito que habita em mim e habita em você, é ele que nos ensina. Isaías 14, nós vamos ler o versículo 4, depois nós vamos para o versículo 9 até o 16. Eles usam esse texto aqui de Isaías 14 para dizer que é Satanás, né, que caiu do céu e tal, faz aquela narrativa toda, aquela narrativa falsa. Mas agora, como meus olhos foram iluminados, Deus iluminou meus olhos para saber a verdade sobre esse texto aqui, com certeza os teus olhos também vai ser iluminados. Então vamos lá, Isaías 14, a partir do versículo, vamos ler o versículo 4, que ele diz que é Satanás, que se refere a Satanás. Vamos lá. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. Não é Satanás, é o rei da Babilônia. E dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já está desfeito aqui, né? Que ele diz que o texto se refere a Satanás, mas se refere a quem? Ao rei da Babilônia. Vamos agora para o versículo 9 até o 16. O 9 diz assim: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos céus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. O 11, versículo 11. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste
cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Só até aí. Então, pelo texto, né? Pelo texto lido, não tem nada a ver com esse Satanás que eles disseram que fez uma rebelião no céu e tal, e aquela narrativa toda, né? Aqui está se referindo a quem? Ao rei da Babilônia, como diz aqui o versículo 4. Né? Vamos para o versículo 12, vamos repetir aqui para a gente dar uma pausazinha e explicar sobre o versículo 12, que diz assim: olha, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Vamos explicar aqui esse versículo 12. O rei aqui, ele tinha sua glória, né? Os reis, eles se consideravam como Deus. Era chamado de Deus. E eram muito soberbos, né? Eles queriam se assemelhar, ser igual ao Deus Altíssimo, o Deus que criou os céus e a terra. E eles eram homens. Mas pelo poderio que ele tinha, pela posição, pelas riquezas que os reis tinham, e como o povo era submisso a ele, de uma maneira como se fosse Deus, então eles eram todos soberbos. Eles tomavam posse de atributos que só pertencem a Deus. Né? Veja o versículo 12, ele usando aqui os atributos que só pertencem a Deus. O versículo 12 diz assim, ó: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Cair do céu não é cair lá do trono da glória, onde o Altíssimo habita. Cair do céu, cair da sua posição, da posição que o rei exercia. Então ele tinha caído da posição dele. E o profeta Isaías aqui se refere a ele como estrela da manhã. Que eles se consideravam Deus. Não é que o profeta estava falando que ele era a estrela da manhã, mas esse atributo ele adquiria para ele. E quem é chamado de estrela da manhã? O nosso Deus, o Deus Altíssimo. Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo Espírito, ele se autoproclamou estrela da manhã. E o que era que o rei da Babilônia estava fazendo aqui? Estava querendo tomar essa glória que só pertence a Deus, esse nome estrela da manhã. Mas o que foi que as lideranças religiosas ensinaram os filhos de Deus? Que essa estrela da manhã aqui era o tal desse diabo, né? Que é uma fraude. Esse atributo estrela da manhã só pode ser atribuído só a Deus, só a nosso Cristo, o Cristo glorioso, o nosso amado Cristo, é que pode ser chamado de estrela da manhã, né? Filha da alva.
Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Olha o que é que diz. Apocalipse, assimile bem para você conferir. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Olha o que é que diz. Eu, Jesus, é Jesus falando, né? Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Glória a Deus. E quem foi que quis tomar essa glória de ser chamado de estrela da manhã, que só pertence a Jesus, ao nosso Deus? O rei da Babilônia. Aqui não tem nada de diabo, como foi ensinado nas religiões. Aqui se refere ao rei da Babilônia, por causa da sua glória e da sua riqueza. Era cercado de riquezas, né? Ouro, prata, as mais belas pedras preciosas. Toda a riqueza era rodeada dos reis. Por causa da sua riqueza, por causa da sua glória, por causa da sua posição, eles se achavam Deus, que era Deus. Então, olha o atributo que ele queria tirar de Deus para ele. Ser chamado estrela da manhã. Estrela da manhã pertence ao nosso Deus. Jesus disse, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus é luz. Né? E o rei da Babilônia queria tomar essa glória, e Deus não dá sua glória a ninguém. Quando o homem quer se achar que é igual a Deus ou maior do que Deus, Deus acaba com a glória dele. Está lembrado de Herodes? A população foi lá, né, se humilhar a ele, pedindo ajuda, dizendo que queria ouvir a voz de Deus, e ele se achando Deus, né, humilhando o povo, foi morto na mesma hora, comido de bicho, diz a palavra. Deus não dá sua glória a ninguém. O versículo 16 do versículo 14 de Isaías, que é o texto básico que nós estamos lendo, diz assim, ó, os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Não é diabo, meu amado. Nunca foi diabo. Mas nos ensinaram que era o diabo. É um homem, o rei da Babilônia. A palavra Satanás significa opositor. É uma ideia contrária a palavra Satanás. É quem tem uma ideia contrária. Vamos conferir aqui na palavra, mais uma vez, para você, para ir chegando. Eu creio que nesta hora está chegando o entendimento para você. Marcos capítulo 8. Nós vamos mostrando na palavra, você vai conferindo, ou então você vai ouvindo e assimilando, guardando, para que você tenha conhecimento da palavra e viva feliz. Porque quem não conhece a palavra de Deus vive assombrado, como eu sempre falo, né? Marcos 8, vamos ler do 31. Marcos 8, vamos ler do versículo 31 ao 33, para chegar ao entendimento, né? Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, no período da lei, ele estava ensinando os discípulos, né? Pregando para os discípulos. E ele fala aqui no versículo 31. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias
ressuscitaria. Ele estava dando essa instrução, né, que ia ser entregue pelos homens pecadores, ia ser morto, crucificado, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Ele está falando isso, revelando isso para os discípulos. No versículo 32. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, né? Se opondo. Satanás, opositor, né? Se opondo a essa palavra. Pedro estava se opondo. A palavra Satanás significa opositor. Então Pedro estava se opondo a essas palavras de Cristo. Versículo 33. Mas ele, virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Veja que Jesus de Nazaré aqui repreendeu a Pedro, chamando-o de Satanás. Satanás, como eu já acabei de falar, é uma palavra hebraica que significa opositor. Ele estava se opondo aos ensinamentos de Cristo. Por isso que foi chamado de Satanás. Não tem nada desse ser fantasioso que a religião criou. Pedro era esse Satanás? Era não. Era discípulo de Jesus, filho de Deus, mas estava se opondo. Tudo aquilo que se opõe é um Satanás. Vamos ler também João capítulo 6, versículo 70. Está chegando o teu entendimento. João capítulo 6, versículo 70. Olha uma passagem aqui para continuar a tua mente sendo iluminada em relação à palavra Satanás. João capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Jesus estava... não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Olha que Jesus falou, conversando com os discípulos, instruindo os discípulos. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Quem era esse diabo a que Jesus estava se referindo? A Judas. Apesar de Judas já ser um filho da perdição, né? Jesus chamou ele aqui de diabo. Não chamou diretamente, mas chamou indiretamente. Disse: eu não escolhi vocês os 12? Um de vocês é o diabo. Ele já sabia, né, que era Judas. Diabo, opositor, significa também acusador, né? Acusou Jesus perante os sacerdotes para ser preso. Satanás significa adversário. Era um adversário. Não é nada de um Satanás criado pelas religiões. Aquela coisa horrorosa, né? Que as religiões foi moldando ele, né? Era uma serpente, depois fizeram de um jeito, fizeram de outro, foram mudando a cor e continua prevalecendo a cor vermelha, né? Chifre, rabo, não tem nada a ver. Satanás é uma ideia contrária. Qualquer pessoa que tiver uma ideia contrária em relação a outra é um Satanás, está se opondo. Então Jesus disse: não vos escolhi os 12, um de vocês é um diabo. Vamos abrir também para o nosso entendimento a Hebreus, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 2.
a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, para que a gente vá aprendendo. Evangelho da graça e ensinamento. Não é nada de ninguém estar manifestado, rodando, pulando num pé só. Não, Deus não chamou ninguém para isso não. Deus chamou para nos dar entendimento, sabedoria na sua doutrina, na sua palavra. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ler 2 versículos. Nesses 2 versículos, Deus vai continuar iluminando a tua mente, para tu ir aprendendo o que é Evangelho da Graça, a qual eu chamo maravilhosa graça. É uma maravilha. Você fica feliz com os mistérios sendo revelados. Hebreus 2, 14 e 15, que diz assim, Paulo escrevendo aos Hebreus. Paulo diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus de Nazaré, está se referindo a Jesus de Nazaré, participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeitos à servidão. Eu vou te explicar aqui. Vamos dar uma pausa aqui para a gente trabalhar nesses 2 versículos e você ir crescendo no conhecimento da graça desse evangelho. Paulo estava dizendo para a igreja dos Hebreus, né? Disse que os filhos, assim como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus de Nazaré também participou. Veja bem, quem são os filhos de Deus? Deus não tem filho na carne. Os filhos de Deus são espíritos, né? Deus não tem filho de carne. Quem tem filho de carne é o homem, né? Deus criou os espíritos. Ele é pai dos espíritos. Pai da minha carne, da tua carne, ele é terreno. Eu tive um pai chamado Oliveiro, né? Graças a Deus, ele está com Cristo na eternidade. Ele é o pai da minha carne. Ele não é o pai do meu espírito. O pai do meu espírito é Deus. Então, o que é que o texto está dizendo aqui? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, os espíritos. Nós somos espíritos, amados. Espíritos encarnados. Assim como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus de Nazaré. Para que pela morte, com a morte dele na cruz, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem era que tinha o império da morte? Está dizendo aqui que é o diabo, opositor. E que opositor é esse? A lei de Moisés, né? O diabo aqui é a lei de Moisés, que faz oposição à doutrina da graça. O que é que a doutrina da graça diz hoje? Que nós somos batizados na morte de Cristo. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, né? Vou dar uma conferida aqui para não errar, né? Capítulo 6, 6:3, né? Romanos 6:3. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Esse é o verdadeiro batismo, né? E quem é que se opõe a esse batismo? A lei de Moisés.
A lei de Moisés diz que o batismo é nas águas. Antes da graça ser revelada a nós, esse batismo valia. Depois que ele foi aniquilado, como diz aqui, ó, no final do versículo 14, né? Que diz assim: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo se refere aqui à lei de Moisés. Quem era que tinha o império da morte? A lei de Moisés. Paulo, depois que escreveu a carta à igreja de Corinto, ele se referiu à lei de Moisés como ministério da morte e da condenação. Ali na lei de Moisés imperava a morte. Errou, não tem negócio de perdão não. Era só se apresentar duas testemunhas, era apedrejado, né? As mortes, né? É terrível, apedrejamento, na espada, na cruz. Então, quem tinha o império da morte era a lei de Moisés. Por isso que diz aqui, ele chama a lei de Moisés de quê? Está chamando aqui a lei de Moisés de diabo, opositor, se opõe à graça. Todos os ensinamentos da lei de Moisés se opõem à graça. Então, foi chamado aqui de diabo. Versículo 15, diz assim, ó: e livrasse todos os que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeito à servidão. Quem vivia na lei de Moisés, submissa à lei de Moisés, era escravo da lei. O pessoal já andava debaixo da lei de Moisés com medo. Tropeçou na lei, errou na lei, não tem perdão. Adulterou, me perdoe. Não, não tem perdão não, você está na lei de Moisés. A lei de Moisés impera a morte. Por isso que diz aqui no final do versículo 14, né? O império da morte, isto é, o diabo, a lei de Moisés. A palavra diabo, opositor. A lei de Moisés se opõe à graça. Por isso que os filhos de Deus hoje estão numa confusão mental terrível. Quer viver na lei? Batismo nas águas. Não, batismo é na cruz. Então se opõe. Diabo. Aleluia. Vamos dar continuidade aqui. Já que nós estamos falando da lei de Moisés, vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios em relação a isso. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios. Vamos fazer uma leitura para ter o entendimento ser iluminado. Eu creio que já está bem iluminado, né? Já não está mais em trevas. Porque trevas, como eu acabei de falar em outras mensagens, não é a escuridão da noite. Na graça se refere à falta de conhecimento. Aí Paulo diz: quando você chega ao conhecimento, a tua mente é iluminada. Chegou a luz. 2 Coríntios 3. Capítulo 3, vamos ler do 7 até o 16, que diz assim, ó: e se o ministério da morte, eu estou falando da lei de Moisés, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, era passageiro, tudo aquilo ali ia passar. Lei. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha que aqui Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o Evangelho da Graça. 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, está se referindo à lei de Moisés, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, né? Que é a graça. Paulo está se referindo também aqui à graça como o ministério da justiça, né? Glória a Deus, né? 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que permanece hoje é a graça, né? 12.
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Quer dizer, aquilo era passageiro, ia passar. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, Paulo falou, né? No tempo dele, e também nos nossos dias, também, em pleno século XXI, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Glória a Deus. O que é que se ensina hoje nas igrejas evangélicas? Lei de Moisés, né? Ensinou Moisés, essas igrejas, tá um véu no rosto. E você nunca vai chegar a esses mistérios da graça, porque tem um véu. Mas quando o véu for tirado do rosto dos nossos amados irmãos das igrejas evangélicas, porque lá ensina Moisés. Passei 17 anos e a revista das escolas dominicais estava pautada toda ali no Velho Testamento, falando sobre Moisés. Ensinou Moisés, meu amado, tem um véu no rosto. Você acabou de conferir aqui. Quando esse véu for tirado e eles se converterem, aí a sua vida muda. Que eu creio que com essa mensagem a tua vida, graças a Deus, já começou a mudar. E se você já conhece essa graça, o apóstolo Paulo disse que nós vamos avançando de glória em glória, de fé em fé. Hoje, eu já cresci mais um pouco nessa graça, eu creio que você também cresceu nessa graça. Aqui eu termino essa mensagem, mas virá outras mensagens para você continuar crescendo no conhecimento e na graça desse Evangelho. Que a graça e a paz de Deus continue